Palestra. A criatura mais sábia de Deus. Por Neville Goddard. 20 de setembro de 1968. Somos informados de que por causa de um ato de desobediência o homem caiu, separando-se assim de Deus. Mas as Escrituras nos dizem que Deus entregou todos os homens à desobediência para que pudesse ter misericórdia deles. Assim vemos, que a queda foi um ato deliberado, um plano para expansão, para uma existência maior e um nascimento definitivo. Os estudiosos consideram o Salmo 82 como um dos mais difíceis de todos os salmos de interpretar, afirmando que, embora a ideia possa ser perene, seu significado desapareceu. Aqui estão alguns versículos desse salmo. O Senhor fala, dizendo: Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Estas palavras são dirigidas a todo filho nascido de mulher, independentemente de raça ou nacionalidade. Digo a vocês agora mesmo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. Evidentemente, quando essas palavras foram ditas pela primeira vez, não éramos homens, caso contrário, a previsão de nossa morte como homens não teria sentido. Como homem, você sabe que vai morrer, então o que está sendo dito aqui? Primeiro chamado Filho de Deus, você foi informado do grande experimento na declaração: você morrerá como os homens. Aqui está o enredo para expansão e um nascimento final. Mas o que éramos antes da queda? Não posso descrever esse corpo, mas usarei as Escrituras na esperança de que você use sua imaginação, embora eu o exorte a não chegar a nenhuma conclusão definitiva. A queda, no simbolismo, está associada à serpente. Como a criatura mais sábia de Deus, ele disse ao homem genérico, na forma de mulher: Deus disse que você morreria? E ela respondeu: E sim, se eu comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele fez esta declaração: E Deus sabe que você certamente não morrerá, mas seus olhos serão abertos e você se tornará como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3. A serpente agora se tornou o homem. Esta serpente é descrita por Isaías como o serafim. Descrevendo sua visão, Isaías disse: E vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Acima dele estavam os serafins. Em hebraico, a palavra significa glorioso ser celestial, serpente de fogo, nobre, príncipe. A nossa amiga Marta partiu deste mundo no dia 19 de julho. Uma semana após a partida de Marta, sua amiga que estava com ela quando ela morreu teve esta visão. Ela viu Marta, a mesma menina querida que todos nós amamos. Ela estava em uma gaiola, em forma de coração, mas invertida, de modo que a base era mais larga que o topo, com uma linha divisória entre as duas seções. Marta estava de um lado, com uma enorme serpente do outro, com anéis de cor da cauda à cabeça. Questionando-a, Marta disse: Quanto tempo falta para nos tornarmos um? Pegando um livro, a senhora leu em voz alta: Depois de 6.000 anos, o homem e a serpente se tornam um. Você pode dizer a idade da serpente pelo número de anéis. Aproximando-se de Marta, preparando-se para contar os anéis da serpente, ela disse: Se Neville diz que é assim e acordou. Agora, Deus fala ao homem através da linguagem do sonho e se dá a conhecer em visão. Aqui está uma visão. Meu amigo chegou ao fim da estrada. Ela terminou completamente o drama e os dois agora estão se tornando um. Pense nisso. O que você obteria se misturasse o homem e a serpente? Um ser glorioso e ardente que Isaías descreveu como tendo 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 os pés e 2 usadas para propulsão. Você não pode descrever o ser celestial que realmente é, contudo vocês são deuses, filhos do Altíssimo, ó príncipes. Um ser, contendo tudo dentro de si, caiu em divisão e ressuscita em unidade, em um santo templo do Senhor em quem você também está edificado. O ato da ressurreição é o ato mais poderoso de Deus,
pois ele deve despertar seus filhos, que deliberadamente caíram neste mundo de decadência e morte. Reflita sobre o seu verdadeiro ser, pois embora você o tenha esquecido, você é um filho de Deus. Você teve que esquecer esta verdade para assumir as limitações desta cruz chamada homem. Mas antes dessa suposição, nossa única grande esperança era a expansão e o nascimento final. Tendo caído na divisão, retornaremos a uma unidade muito maior do que conhecíamos antes da descida. Sem definir exatamente como você é, suponha que agora você está sendo chamado de Filho de Deus. Você certamente não é um homem, porque deve cair no homem e morrer como homem. Sabendo que nenhum homem tira sua vida, você mesmo a dá. Você tem o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Você concordou em assumir esta vestimenta de anatomia chamada homem, que está transbordando de paixão. Agora, acreditando ser humano, você se esvaziou de seu poder e sabedoria. Você não pode conter o impulso de agir, mesmo que lhe tenham dito que, se você entretivesse um pensamento concupiscente, morreria. Você pode ver agora que o drama é psicológico e não físico? No momento em que você contempla um ato, ele foi cometido. Quer seja agradável e você esteja inclinado a fazê-lo fisicamente, quer reprima o impulso de agir sobre o que está contemplando, o ato já está feito. Vocês já ouviram dizer antigamente: não cometerás adultério, mas eu digo a vocês que qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo já cometeu o ato com ela em seu coração. Aqui você vê todo o drama colocado em uma moldura psicológica. Não basta conter o impulso. Você não pode nem ter isso. Deus o consignou à desobediência, dando-lhe uma vestimenta de paixão e, em seguida, dizendo-lhe que se você tivesse um pensamento concupiscente, você morreria. Não há nada que você, como homem, já tenha feito que Deus tenha visto algo para ser culpado no ato. E no final, Deus em sua infinita misericórdia irá além e despertará você. Tendo provado o que é ser homem em um mundo de morte, você, filho do Altíssimo, acrescentará o que extraiu de ser homem, para a glória de Deus. Antes de você cair neste mundo de homens, você era infinitamente maior do que qualquer homem que já andou na face desta terra. Você não tem ancestral comparável ao ser que realmente é. Embora você tenha se esvaziado de seu poder e sabedoria divinos, eles ainda aguardam seu retorno. E você retornará expandido além dos sonhos mais loucos do que você era antes da queda. Um homem, contendo todos os homens, caiu em divisão, e todos os homens são reunidos um a um e redimidos na unidade do único homem que caiu. Esta estrutura é construída lentamente como um templo sagrado do Senhor, no qual você também está edificado. Que ninguém lhe diga que você fez algo errado para causar sua queda. Foi porque Deus se desafiou a literalmente morrer e vencer a morte. Você saberá que isso é verdade quando começar a se mexer dentro de si. Então seu cérebro se tornará vivo e você despertará na tumba de seu crânio, de onde sairá. Agora nos é dito, ele é designado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dentre os mortos. Se você ler as Escrituras cuidadosamente, descobrirá que o bebê envolto em panos não é um nascimento, mas um sinal do nascimento. E quando se diz que Jesus tinha 12 anos, eu te pergunto, e 12 de quê? Não de uma pequena vestimenta de carne, mas Jesus Cristo é um ser totalmente sobrenatural. Ele é o Filho que caiu quando ainda não era homem. Jesus é o alguém enterrado em você que é você. Um dia ele despertará e você verá os outros, mas eles não o verão, pois você será invisível para eles. Mas você saberá que é puro poder e pura sabedoria. Assim, a ressurreição é identificada com o nascimento, pois naquele momento você é designado Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dentre os mortos. O homem nasce de novo pela ressurreição do Filho de Deus, que morreu para dar vida ao seu pequeno corpo que surge no mundo. Independentemente de sua idade física, no momento em que você é chamado, você ressuscita para experimentar seu nascimento final, que era a esperança antes da queda do único homem que caiu. Embora isso possa parecer muito espiritual,
estou lhe contando sobre seu verdadeiro passado. Você não tem nenhum ancestral que seja filho de Deus, você é. Você o esqueceu deliberadamente por um tempo, mas ninguém aqui pode chegar perto da nobreza do ser que você realmente é. Você é o Serafim. Um glorioso ser celestial flamejante. O nobre. Embora nossa associação com a serpente seja de medo, os serafins são aqueles que estão ao redor do trono de Deus. O que estamos lidando aqui é a criatividade. Tendo comido da árvore do bem e do mal, o homem julga, mas Deus não vê o certo nem o errado. Permitindo que o homem faça o que quiser, Deus sabe que o homem será redimido e retornará mais glorioso, mais luminoso do que antes de sua descida. Que ninguém diga a você que por causa de sua desobediência você está separado de Deus, pois sua separação foi uma tragédia e um triunfo. Uma tragédia porque você caiu na morte e um triunfo porque você ressuscitará para a vida eterna. Agora, todo místico vê a jornada como uma de 6.000 anos. Blake teve as visões de seu sono mortal de 6.000 anos dançando em torno de suas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro, que ele sabia ser ele mesmo. Como posso descrever minha visão senão dizendo que quando meu corpo foi dividido de cima para baixo, eu não vi uma forma, apenas uma luz dourada e líquida, que eu sabia ser eu mesmo. Então eu me fundi com ele e subi, como uma serpente, em meu crânio. Agora, eu sei por experiência que quando você nasce do alto, você é designado Filho de Deus e recebe o poder de ressuscitar os mortos. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5. O Filho do Homem tem o poder de julgar na terra, mas o Filho de Deus tem o poder de chamar seus irmãos de seus túmulos. Nenhuma bomba de hidrogênio pode ressuscitar os mortos. Pode matá-los, mas nada pode despertá-los além desse poder. Quando aplicado a alguém que dormiu por 6.000 anos, fará com que ele acorde e se levante da sepultura de seu próprio corpo, no qual ele dormiu todos esses anos. Agora gostaria de contar uma pequena história. Como um homem chamado Neville, nasci em uma família grande e muito pobre. Não tínhamos formação educacional, social ou financeira, mas minha mãe era muito sábia. Se ela visse algo que considerasse impróprio em seus filhos, ela diria: "E você esqueceu que é um Godard?" Esse era o nosso sobrenome. Éramos muito jovens para saber qualquer coisa sobre origens, mas o simples fato de mamãe ter dito isso nos fez perceber que devemos ter esquecido que éramos Godards ou não teríamos feito o que fizemos. Quando descobrimos que não tínhamos formação, a ideia estava tão arraigada em nós que tornamos o nome importante, de modo que os Godards de Barbados hoje são os empresários de destaque da ilha. Ano após ano, nossa corporação familiar fatura mais de 30 milhões de dólares e cresce cada vez mais. No entanto, tudo começou com a mãe dizendo: "E você esqueceu que é um Godard?" Você pode pegar qualquer pequeno pensamento como esse e fazer a árvore do dinheiro crescer para você neste mundo. Então imagine o que você poderia fazer se fosse além deste mundo de César. Você pode imaginar que o Elohim, uma unidade composta de um dos remidos, tomou seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses ele pronuncia o julgamento, dizendo: "E vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, não obstante, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes, ó serafins, ó gloriosos seres. Você se esvaziará de sua glória, sua sabedoria e seu poder e tomará sobre si uma vestimenta de morte e decadência. Então, depois de uma jornada de horror por 6.000 anos, você será restaurado, tendo expandido sua sabedoria e seu poder por causa de sua queda na decadência e na morte. Portanto, que ninguém diga a vocês que fizeram algo errado para serem expulsos e separados do Pai. O seu foi um ato deliberado para sua expansão e nascimento final. Agora vamos entrar no silêncio.